Olá, vamos conversar? Antiquítera, segundo a Wikipédia, era uma ilha no sul da Grécia que ficou famosa por ter sido descoberta em seu litoral em 1900, o dispositivo que ficou conhecido como máquina de Anticítera, que provavelmente é o mais antigo computador mecânico da história. Esse dispositivo media navegação, eclipses lunares e solares com precisão. Um grupo de mergulhadores, após se abrigarem na ilha durante uma tempestade, resolveram tentar a sorte naquelas águas. Acabaram achando os restos de uma galé romana naufragada há 2000 anos. A 42 metros de profundidade estavam itens de grande valor. De início, as peças ficaram esquecidas por estarem muito danificadas pelos anos no mar, mas um olhar mais atento mostrou que eram objetos feitos com esmero, engrenagens talhadas à mão. Entre belas estátuas de cobre e mármore estava o objeto mais intrigante da história da tecnologia. Um instrumento de bronze corroído, do tamanho de um laptop, feito há 2000 anos na antiga Grécia. É conhecido como a máquina de Anticítera. Imagine alguém, em algum lugar na Grécia Antiga, fez um computador mecânico, o que levou 1500 anos até algo parecido voltasse a aparecer na forma dos primeiros relógios mecânicos astronômicos na Europa. Assim, foi sendo analisado por décadas o artefato. Ao examinar a parte frontal do aparelho, os investigadores concluíram que demonstrava como os gregos entendiam o universo naquele momento. A Terra no centro e 5 planetas ao redor. Atribui-se o desenho da máquina ao matemático Arquimedes, pois em algumas das engrenagens havia inscrições dos nomes dos meses em Coríntios, sua cidade de origem. Incrível pensar como essa civilização chegou tão perto de nossa era em tecnologia científica. Em 1950, o físico Derek John de Solar Price foi o primeiro a analisar os 82 fragmentos. Em 1971, o físico nuclear Charalampos Karakalos, fazendo imagens de raio-x e raio gama, descobriu 27 rodas de engrenagens em seu interior. Dataram os artefatos entre 70 a.C. e 50 a.C., mas o objeto extraordinário não poderia ser daquela época. Se cientistas gregos antigos podiam produzir esse sistema de engrenagem há 2 milênios, toda a história do Ocidente teria que ser reescrita. Solar Price deduziu que contar os dentes em cada roda daria pistas sobre as funções da máquina. Então chegou a 2 números, 127 e 235. Os gregos sabiam como os corpos celestes se moviam no céu. 19 anos solares são exatamente 235 meses lunares, o chamado ciclo metônico, um dos números do artefato. Já o outro, 127, mostrava as revoluções da Lua. Seria possível que os gregos antigos estivessem usando a máquina para seguir os movimentos da Lua? Solar Price levou 20 anos estudando o artefato e ainda havia peças a serem encaixadas. Novas imagens de raio-x revelaram outro número, 223, muito significativo, pois por volta de 600 a.C., astrônomos babilônios descobriram o ciclo de Saros, no qual a Lua e a Terra voltavam a se encontrar a cada período de 223 luas, a causa dos eclipses. Portanto, a máquina Anticítera podia prever eclipses, não apenas o dia, mas a hora, a direção da sombra e cor com a qual a Lua apareceria. Para finalizar, o ciclo de Saros depende do padrão da Lua. Ela tem a órbita elíptica, assim viaja mais rápido quando está mais próxima da Terra. Podia então a máquina Anticítera rastrear o caminho da Lua? Sim. 2 engrenagens menores, uma delas com uma pinça para regular a velocidade de rotação, replicavam o tempo da trajetória na Lua no céu, e outra com 26 dentes e meio computava o deslocamento dessa órbita.
mais um artefato maravilhoso da engenharia de civilizações remotas, com imenso poder tecnológico e preciso, que entendia perfeitamente o funcionamento dos corpos celestes, assim como o astrolábio, sextante e a própria bússola. Uma Terra no centro do universo e os corpos celestes orbitando sobre ela. Obrigada. Até o próximo vídeo.